A gente começou com um site, na verdade, em 2013 a gente fundou a plataforma. Em 2014 a gente lançou o site no ar e a gente começou com o conceito de gerar lead. A gente passou por gerador de lead, por certificador de empresa, por mapa, onde a gente ranqueava os melhores instaladores do Brasil. A gente ajudou a criar um financiamento nesse processo todo. A gente criou um marketplace e com isso ajudou a capilarizar a distribuição dos equipamentos de energia solar no Brasil. E no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia, a gente começou a testar modelos específicos de venda de equipamento para os clientes finais. E dentro desses modelos todos, a gente chegou no modelo de franquia. E agora, em 2021, a gente soltou o projeto piloto que está dando muito certo. Olá, muito bem-vindos novamente. Peço a atenção de todos vocês. Quem ainda for se sentar, por favor, tome seus lugares. Quem estiver lá fora e estiver me ouvindo, eu convido para poder entrar, para a gente retomar aqui, porque nós vamos começar o nosso primeiro painel do evento, ok? Bom, nós estamos de volta então ao Absolar Meeting, edição Centro-Oeste. E eu espero que todos tenham tido aí um ótimo break, né? Ter tomado seu coffee, ter ido ao banheiro, relaxado um pouco, trocado ideia. Quem aí fez amizade? Alguém já conheceu outra pessoa que não tinha conhecido? Bacana, até o final do dia vocês vão aí aproveitar esses momentos para poder fazer isso, viu? Bom, eu agradeço novamente a presença de todos vocês aqui, que estão no auditório. Para quem está em casa também nos assistindo, nos acompanhando de forma remota, pela plataforma do evento. E agora eu gostaria de chamar aqui ao palco 4 pessoas que vão fazer parte desse primeiro painel. Primeira pessoa é a Bárbara Rubim. A Bárbara é vice-presidente de geração distribuída da Absolar e eu peço uma salva de palmas para ela. Convido também o coordenador de força-tarefa de logística da Absolar, o Daniel Pansarella. Salva de palmas para ele. Agora o coordenador de projetos e cadastro da Energia Mato Grosso do Sul, Éber Henrique Selvo. Seja bem-vindo. E agora o André Abrão, que é o responsável por clientes corporativos da Enel Goiás. Uma salva de palmas para ele. Pessoal, eu quero lembrá-los que nós teremos momentos interativos, tá? Ao final da fala deles, nós vamos abrir o espaço para vocês fazerem perguntas. Nós vamos passar os microfones. Então, quem quiser... já vai formulando aí, já vai escrevendo, digitando sua pergunta, guarda para o final, que após a fala dos 4, vocês vão ter esse espaço, tá? Quem estiver nos acompanhando de forma remota também vai poder participar, clicando no botão aí que aparece embaixo do player do vídeo, viu? As perguntas irão diretamente para a mediadora da mesa e ela vai conduzir logo ao final das falas, tá bom? Eu vou falar um pouquinho da Bárbara, porque ela vai começar. A Bárbara é consultora independente voltada à análise do setor elétrico e a auxiliar empresas, governos e investidores em questões regulatórias e na estruturação de modelos de negócio para geração distribuída. A Bárbara trabalha no setor de energia há mais de 6 anos, já tendo coordenado a área de estratégia e inovação da Alsol Energias Responsáveis e estado à frente também da campanha de energia do Greenpeace Brasil. É advogada de formação, também atuou como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e desenvolveu projetos para a ONU Habitat. Atualmente ocupa a cadeira de vice-presidente para a geração distribuída do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. Então, com a palavra, Bárbara.
Gente, eu sei que eu falo alto, mas deixar meu microfone desligado também é difícil, né? Bom dia, gente! Bom dia. Tudo bem? Preciso dizer que eu estou animada de estar aqui com vocês. Estou gostando dessa agenda que começa a ficar louca de novo por causa dos eventos presenciais. Acho excelente essa iniciativa da Absolar, da gente sair um pouco só de São Paulo e começar, de fato, a visitar as regiões do Brasil, porque isso é essencial. E hoje a gente vai conversar, então, sobre vários assuntos. Eu vou falar, né, do filho pródigo, que é a Lei 14.300, que criou aí o marco legal da nossa geração própria. O Pança, Daniel Pansarella, vai falar um pouquinho sobre essa situação que tem tirado o sono, a situação da vez, né? Estava conversando aqui no começo do evento que o setor, gente, o Ronaldo também estava falando que ele foi no médico cardiologista, né? Como é que fazia para ter uma vida longa? É só trabalhar com energia solar, gente. Porque é uma prova para o coração por semana. Se você consegue perdurar e sobreviver, você está bem. Significa que você está com uma saúde muito boa, a saúde está em dia. Então, o Daniel vai contar um pouquinho para a gente sobre a situação aí dos NCMs e essa polêmica toda aí tributária que a gente está. E o Weber e o André vão falar um pouco também sobre como é que a gente consegue otimizar e melhorar cada vez mais os processos e as situações, a atuação com as distribuidoras de energia num ano que é tão importante para a gente. E por que esse ano é tão importante para a gente? Né? Porque a gente começou o ano com a aprovação do marco legal da geração própria, que saiu, né, deixou de ser o PL 5829 e se tornou a Lei 14.300. Essa lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 6 de janeiro, publicada no dia 7, e no momento de sanção ela recebeu 2 vetos. Um deles eu já apelidei de veto dos sapecas. Né, que era o quê? Era a intenção de fazer o tal do loteamento solar em usinas flutuantes, né, em lâmina d'água. Então, esse foi o veto de sapecas, foi uma das questões vetadas pelo presidente, e o outro veto, que surpreendeu, na verdade, eu diria, o setor, porque ele fez parte do texto que foi acordado quando a gente fez o acordo com o Ministério de Minas e Energia, com a ANEEL, com outras associações que representam o setor de energias renováveis, que era a questão da gente poder ter o REID e debêntures incentivadas para projetos de mini geração. Traduzindo em miúdos, né, para quem não atua tanto com essa questão, eram mecanismos que melhoram a energia solar, que trariam mais competitividade para as usinas de maior porte, ou porque eles facilitam e favorecem a financiabilidade desses projetos, torna mais barato a gente trazer dinheiro para financiar esses projetos, ou porque reduz um pouco, melhora a situação tributária. Então, esse é um veto que, inclusive, existe uma expectativa grande de que ele caia, de que ele seja derrubado pelo Congresso Nacional, haja vista, de novo, que ele já tinha sido parte do acordo feito entre todos, inclusive com os parlamentares que estavam envolvidos na discussão. Mas a gente ainda não sabe quando isso vai acontecer. Tá? E aí, qual que foi a grande... Eu fico andando, tá, gente? Então, peço até desculpa para os meus companheiros aqui de mesa, que pode ser que eu fique transitando. Mas qual foi a grande questão trazida pelo marco legal? Né? Acho que muito do que a gente viu na abertura desse nosso evento aqui hoje tem a ver com como a energia solar tem trazido oportunidades para o nosso setor, para quem quer empreender, mas também oportunidades para os estados brasileiros. E a ideia da gente ter um marco legal veio para que a gente conseguisse ampliar essas oportunidades por meio de diversos aprimoramentos legislativos à resolução que a gente tem hoje existente, que é a 482, mas também por meio aí da vinda do direito adquirido, né, de uma segurança e de uma maior previsibilidade, que é dado, então, para os consumidores que protocolem a sua solicitação de acesso até o dia 6 de janeiro de 2023. A partir do dia 7, a chave muda. Né? E eu já costumo dizer, então, que esse é um primeiro período trazido pela lei, que é o tal do período de vacância. Por isso, 2022 tem sido tratado como um ano tão importante para a energia solar, porque é o ano em que quem decidir gerar a sua própria energia e protocolar a sua solicitação de acesso ainda consegue manter as condições de valoração dos créditos de energia da melhor maneira possível. Já quero dizer também, gente, que não significa que depois desse período, depois do dia 7, o setor vai acabar. Não é isso.
mas significa que se o consumidor tem opção, né, um exemplo, né, se ele tem a opção de ir no mercado, ele sabe que ele quer tomate, porque ele vai fazer uma macarronada. Aliás, ele sabe que ele precisa de milho, porque ele vai fazer uma pamonha. E me prometeram uma pamonha goiana que eu ainda não provei. Quero falar isso com vocês. Mas ele sabe que ele precisa de milho para fazer a pamonha que eu vou provar em algum momento. E hoje a pamonha o milho está custando 50 centavos, por que ele vai deixar para comprar o milho amanhã, que ele sabe que vai estar 60 centavos? Se ele sabe que ele precisa desse milho, ele pode comprar hoje. Né? Então, essa é um pouco a lógica aí dessa corrida que a gente está vendo para a instalação de energia solar esse ano. E existem 3 hipóteses em que o consumidor que tomou essa decisão, seja esse ano, seja anteriormente, ele perde esse direito adquirido. Né? A primeira é no encerramento da unidade consumidora dele. Então, se ele encerrar o contrato com a distribuidora de energia, pedir para desligar. E esse é um ponto muito importante, porque a gente tem visto já algumas distribuidoras, nenhuma das que estão na mesa aqui, já quero fazer essa ressalva, senão eu falo mesmo, tá, gente? Que tem considerado uma cessão de contrato de uso do sistema de distribuição, uma cessão de CUSD como encerramento, para gerar uma hipótese de perda de direito adquirido, que é um absurdo porque contraria o que é 414 e agora a Resolução 1000, que, por sinal, começou a viger, né? Na verdade, ela já vigia, mas começou a ser aplicada a partir do dia 1º de abril. Então, muitas mudanças acontecendo no nosso setor. A gente teve a 14300 vindo, a substituição da 414 pela Resolução 1000, com a aplicação das alterações que impactam o coração da geração distribuída a partir do dia 1º de abril, sexta-feira passada, e a atualização do Prodist, que se alguém foi consultar o Prodist recentemente, percebeu que ele encolheu, né? Ele saiu do tamanho aí do Rodrigo Pedroso, que é muito alto, e foi para o meu tamanho. Ele saiu de 70 páginas, foi para 36. Então, houve também muitas alterações aí do que a gente está vivendo. Então, encerramento do contrato com a distribuidora, a comprovação da irregularidade no sistema, portanto, não façam sapequices, não orientem, não permitam que o cliente de vocês façam, porque isso pode gerar um tipo de penalização que seria a perda do direito adquirido. E se o cliente decidir expandir a potência do sistema após o período de 7 de janeiro de 23, a parte expandida não será contemplada com o direito adquirido, porque ele vai passar a injetar mais energia na rede e essa nova energia injetada não tinha sido, digamos assim, contemplada na análise prévia feita pela agência. Por isso que ela entra nas regras atuais. Esse diagrama que vocês estão vendo aqui, ele representa o que eu gosto de simplificar como 3 grandes períodos criados pela 14300. O primeiro grande período é o tal do período de vacância. São os 12 meses, o reloginho que foi disparado começou a correr com a publicação da lei no dia 7 de janeiro. Né? Então, ele é representado por essa partezinha azulzinha. O segundo período é um período de uma regra transitória. Por que ela é uma regra transitória? Porque a gente sabe qual é a regra desse período de transição, que é um período de transição que pode durar 6 ou 8 anos, representado pelos quadrinhos amarelos e pelos verdes. E o terceiro período de uma regra definitiva. Qual é a regra definitiva? É a regra que vai ser aplicada para quem não tenha direito adquirido depois desse período de 6 ou 8 anos. A gente não conhece essa regra ainda, a gente vai conhecê-la no meio do ano que vem. Mas já começamos a ter discussões referentes à vinda dessa regra definitiva que a gente chama de encontro de contas. Vamos falar mais sobre o encontro de contas daqui a pouquinho. Eu não vou entrar no detalhe aqui, gente, porque vocês vão receber também o material dessa apresentação e, infelizmente, o tempo para falar é curto e eu falo muito. E eu sou moderadora, eu nem deveria falar tanto. É um desafio. Mas a lei trouxe outras alterações também que a gente precisa ter em mente, porque essas outras alterações, elas já podem começar a ser aplicadas a qualquer momento, se a ANEEL regulá-las. Esse é um ponto importante. Existe uma sensação no mercado de que a lei só vai começar a ser aplicada em janeiro do ano que vem. Mas não. Tirando essa questão de valoração dos créditos de energia, que, de fato, a mudança fica postergada para janeiro, todo o restante da lei já é aplicável. A lei já está em vigor, carecendo de 2 coisas. Regulação pela ANEEL, que a agência tem 180 dias para regular,
e adequação aos pontos necessários dos sistemas das distribuidoras, que também possuem 180 dias para realizar essas adequações. Uma das alterações trazidas pela lei efetivamente foi a questão da garantia de fiel cumprimento. Por que a gente está destacando esse ponto aqui? Porque esse é um ponto que é muito importante que vocês, que como o Sauaia muito bem colocou, né, são vocês que fazem a Solar crescer e são vocês que puxam o nosso setor para frente, fiquem atentos a essa mudança. Porque ela pode começar a viger a qualquer momento. A ANEEL pode regulá-la a qualquer momento, muito antes, inclusive, dos 180 dias passarem. A garantia de fiel cumprimento veio para desestimular aquele empreendedor que não necessariamente quer fazer projeto para construir a usina, mas quer pedir parecer para especular, vender esse parecer no mercado. Então, é uma exigência de que todos os empreendimentos que tenham mais de 500 kW de potência instalada depositem, no momento do protocolo da solicitação de acesso, um valor equivalente a 2,5% do CAPEX do projeto, se a usina tiver abaixo de 1 mega, então acima de 500 e abaixo de 1 mega, ou 5% do CAPEX, se a usina tiver de 1 mega para cima. O valor do CAPEX vai ser definido pela ANEEL por meio de consulta pública. Muito possivelmente a agência vai, já havia sinalizado, porque é o que ela faz em outros segmentos, que já existe garantia, soltar uma tabela dando aí valores de referência para balizar o pagamento de garantia de fiel cumprimento. Essa garantia ela não vai ser perdida, mas ela coloca um outro desafio para vocês. Acho que sempre que a gente for olhar para a lei, é muito comum a gente olhar, e vocês estão certos, sobre a ótica do consumidor, porque vocês estão olhando e cuidando do consumidor, do cliente que quer gerar a própria energia. E a gente, enquanto associação, está olhando para vocês, que a gente tem que pensar o que isso vai impactar o dia a dia de vocês e como é que a gente consegue sinalizar esses impactos para que vocês consigam se preparar, se ele for um desafio, ou melhor fazer uso deles, se forem uma oportunidade. Então, uma vez que o parecer é emitido, vocês têm 90 dias, o cliente vai ter 90 dias para sinalizar que ele não quer fazer usina. E aí o dinheiro é devolvido. Se ele só sinalizar, ou se vocês, enquanto representantes desses consumidores, só avisarem as concessionárias depois desses 90 dias, o dinheiro é perdido. E ninguém quer perder valor de garantia por causa de uma perda de prazo. Então, esse é um ponto que é muito importante vocês começarem a mapear esse tipo de processo nas empresas de vocês. Outra alteração trazida para esses empreendimentos de mini geração diz respeito à demanda contratada. Hoje, as usinas de energia solar ou de outras fontes que conseguem fazer parte do sistema de compensação pagam pelo uso da rede como se fossem consumidoras. Mas elas vão passar a pagar pelo uso da rede a partir da revisão tarifária da distribuidora em que elas estão conectadas, como sendo efetivamente geradoras. E aí a gente chama isso de TUS de G, a tarifa de uso do sistema de distribuição, geração. Esse valor já existe, vocês conseguem consultar, se a gente conseguir encontrar no site novo da ANEEL, né? Gente, por favor, alguém ajuda a gente naquele site. Vamos fazer um tutorial de como encontrar coisas no site novo da agência. Mas a gente já consegue consultar ele no site da ANEEL. Então, vocês já conseguem trazer essa previsibilidade. E isso, gente, melhora muito a viabilidade dos projetos de mini geração. É uma super oportunidade para vocês que têm propostas aí em cima de projetos de usinas de mini geração na mesa, conseguirem já entender quando é que isso passa a ser aplicado para o acessante de vocês, para o cliente de vocês, e já mostrar para ele a melhora da rentabilidade daquela usina a partir dessa alteração. Tá? O bioptante é o consumidor, que, tendo um trafo de até 112,5, que é 1,5 o limite para atendimento em baixa tensão, 75 kW, pode optar por instalar uma usina de mini geração e manter o seu enquadramento como bioptante, respeitado, obviamente, o limite do trafo. Essa era uma grande polêmica do nosso setor, porque em 2020 a ANEEL entendeu que nenhum consumidor bioptante podia ter uma usina maior do que microgeração, e agora, com a lei, a gente consegue resolver essa situação, desde que a usina seja instalada na carga do consumidor. Eu até já quero deixar aqui um teaser para os meus colegas de mesa, que existe muito uma discussão se a usina pode ou não enviar créditos. Eu entendo que pode, pela redação da lei, desde que ela esteja na carga. Mas eu sei que algumas distribuidoras
pelas consultas e pelas interações que a gente tem conversado, tem entendido que a usina não pode enviar créditos. Né? O nosso entendimento é de que, se a carga justificar o bioptante, não haveria problema dessa usina enviar créditos, de vocês também. Amém, Deus. Obrigada. Boas notícias já, viu, gente? Isso aqui é uma grande controvérsia, uma excelente notícia. E duas outras alterações que também melhoram muito o desenvolvimento de projetos. A gente para de cobrar custo de disponibilidade em dobro. Né? Então, não vamos mais pagar a disponibilidade com crédito e depois em reais por quilowatt-hora. Isso ajuda no dimensionamento das usinas, que pode ficar mais otimizado, e também ajuda na percepção de economia real do nosso cliente. E para os consumidores que tenham, né, a necessidade de sistemas de até 1,2 kW, o custo de disponibilidade deles vai poder ser reduzido em 50%. Essa foi uma disposição que a gente colocou para que essa lei pudesse realmente ajudar a energia solar a chegar para mais consumidores, que hoje não seriam consumidores para quem valeria a pena instalar. Isso ainda precisa ser regulado pela ANEEL, tá, gente? Como várias outras disposições, mas é um avanço muito importante. E na geração compartilhada, a gente ganha novas possibilidades, e aí também já quero destacar uma nova oportunidade de negócio para vocês. Eu estava dando uma aula no domingo à noite, antes de ontem, e o Felipe, que estava acompanhando nos comentários, né, ele fez um comentário assim: o EMUC, ele existe porque, para mim, é igual caviar. Né? Eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar. E, de fato, instalar energia solar em condomínios, junto à carga dos condomínios, é muito desafiador, porque o prédio está construído, porque muitas vezes não foi pensado para ir sobre uma ótica elétrica, e porque, né, gente? A gente tem seres humanos em situação de condôminos, que é sempre uma situação muito estressante para a vida. Né? Imagina tomar essa decisão numa assembleia de condomínio. E agora a gente passa a poder ter uma geração compartilhada via condomínios. Então, você pode instalar a usina remota, mas usar a figura jurídica do condomínio para distribuir crédito para a área comum ou para os condôminos. Então, isso vai facilitar muito a venda de sistemas para esse perfil de consumidores. Mas, Bárbara, o prédio não tem uma área para fazer a instalação da sua usina. Aproveita e aluga a área para ele, gente. Né? Já cria uma nova forma aí de rentabilizar, de gerar uma recorrência para a empresa. Só não pode alugar a área em reais por quilowatt-hora. Né? Vamos lembrar dessa vedação. E aí, já caminhando aqui para o final, a gente tem a grande discussão que vai permear. Eu diria que, se a gente passou por 2 ou 3 anos, dependendo de quando você começa a acompanhar o tema da revisão, muito ativos, uma discussão muito intensa no Congresso, na ANEEL, no Ministério, que culminou na Lei 14.300, agora é a hora da gente usar toda a mobilização e todo o engajamento que a gente gerou no nosso setor para acompanhar essa discussão, que é a tal da discussão do encontro de contas. Porque, junto com a publicação da lei, a gente disparou mais 2 reloginhos que são essenciais para a gente. O primeiro é um relógio de 180 dias, de 6 meses, para o Conselho Nacional de Política Energética, que é o órgão de cúpula do nosso setor, definir as diretrizes sobre como é que a ANEEL, que vai ter, depois desses 6 meses, 12 meses, deve calcular 5 atributos da geração distribuída. O atributo locacional. Então, qual é o sinal locacional que a GD passa pela área em que ela está instalada? Quais são os benefícios que ela gera por ela estar, em regra, próxima, de fato, dos centros de carga? A geração, a gente está evitando despacho, seja de térmico, a gente está evitando a utilização de outras fontes. Como é que isso se traduz em economia ou impacto, né? Positivo ou negativo para a tarifa? Perdas e alívio ou sobrecarga aos sistemas de transmissão e distribuição. A gente vai somar o que é atributo e o que é benefício, o que é impacto da geração distribuída nessas 5 frentes, e o que resultar desse encontro de contas vai determinar a regra daquele período que eu comentei com vocês, que é o da regra definitiva, que começa, para quem não tiver direito adquirido, em 6 ou em 8 anos. Toda essa discussão, gente, vai se basear nessas premissas que vão ser delimitadas pelo Conselho Nacional de Política Energética, que vão ter que passar por uma consulta pública também. E essa discussão vai acontecer nos próximos 3 meses, assim como a discussão, quiçá, de uma atualização da 482, porque a ANEEL também tem 180 dias para regular a lei.
E é muito importante que a gente, enquanto setor, se engaje nisso, porque essas discussões elas não acontecem necessariamente entre quatro paredes ou a portas fechadas. Muitas acontecem. E muito do papel que a gente tem feito enquanto associação é abrir a porta, né? É tentar abrir a porta. Mas se a gente não tiver o engajamento de vocês, sempre vai haver o sentimento de ter sido pego de surpresa. E é isso que a gente não pode ter num setor que cresce tanto quanto o nosso e que tem tanta oportunidade quanto a nossa. Eu aproveito aqui já para reforçar o agradecimento às empresas que já são nossos associados. Estamos hoje com mais de 700 empresas e que ajudam a gente a fazer o trabalho que a gente faz semanalmente em Brasília, em São Paulo, em todas as regiões do país. E, se você ainda não é um associado da Absolar, eu deixo aqui o convite, agradeço a oportunidade, fico para a moderação e já volto a palavra para o nosso excelente mestre de cerimônias. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Dá vontade de ficar aqui ouvindo, né? Ela fala fácil. Daqui a pouquinho... Não, daqui a pouquinho você fala mais. Calma aí. Bom, então agora eu vou passar a palavra para o coordenador da Força Tarefa de Logística da Absolar, o Daniel Pansarella. Bom dia a todos. Falar depois da Bárbara é difícil. Ela completa a gente bastante com as informações e deixa a gente bastante mais entusiasta com o setor, né? É um setor que cresce, que gera emprego e deixa a gente todos aqui buscando conhecimento. Isso é o mais empoderante possível para a gente, né? Bárbara, só me dá acho que isso daqui é meu. O Rodrigo e todos já falaram bastante sobre a Absolar. Eu vou falar onde que a gente está mais pegando hoje as mudanças tributárias que estão acontecendo. Desde o dia 1º de janeiro, a gente teve alterações que impactaram agora, a partir do dia 1º de abril, na alteração dos NCMs. Esse fator que mudou desde o dia 1º de janeiro, o NCM de módulos, geradores e outros componentes, é uma coisa que não é exclusiva para o setor solar, isso é bom falar. Isso acontece a cada 5 anos no mundo e tem normas internacionais e um conselho global de nomenclaturas que faz essas adequações, né? Aqui a gente fala um pouco da resolução GSEX de 272 de 2022, que fala os NCMs antigos que a gente tinha, que a gente utilizava no dia a dia das nossas operações, e o que a gente começa a utilizar agora em 2022. E houve uma mudança de consolidação, na verdade, né? Se a gente observa geradores de corrente contínua, que são os NCMs que constam do convênio 101/97 e têm os benefícios tributários, deixaram de ser 4, agora são 2. E a gente mudou também as faixas de potência das descrições dos NCMs, foi essa adequação que teve. Antes nós tínhamos 4 faixas de potência para identificar qual o tipo de gerador que a gente ia estar faturando, e hoje são somente 2. Geradores de corrente alternada, a gente fala também porque, eventualmente, dependendo da modalidade da instalação, você vai fazer uma operação com o faturamento de gerador de corrente alternada. Só que o gerador de corrente alternada não está no convênio 101/97. Então, não goza das isenções e benefícios de ICMS e de IPI. Isso é importante ressaltar. E os NCMs, os 4 foram convertidos em um único NCM agora, também simplificando essa operação. Células fotovoltaicas não montadas. No caso de um fabricante que vai montar um módulo no Brasil, ele pode importar somente a célula e montar o módulo. Para isso também foi alterado o NCM deste produto. E no caso que é o principal que a gente tem, células montadas, causou uma divergência bastante grande com relação ao IPI, que eu vou falar daqui a pouco para vocês num outro slide. Dentro desse contexto de insegurança, a Absolar, ela chamou todos os associados e criou, dentro da usando a força-tarefa de logística
e extrapolando até as funções dessa força-tarefa, chamando os associados, buscando o entendimento, colhendo muitas informações de todos os associados com relação às problemáticas que cada um tinha nos seus estados, conversando com CONFAS, conversando com as próprias CEFAS de cada estado e conversando com o Ministério de Economia, CAMEX, GSEX. Nós conversamos com praticamente todos os órgãos por diversas vezes e nós fizemos um alinhamento muito positivo em todos esses órgãos governamentais, profissionais muito bem preparados a gente encontrou, com um entendimento muito transparente e claro do que a gente estava pleiteando. Os feedbacks nesses momentos todos foram muito positivos, dizendo que o nosso entendimento batia com o mesmo entendimento deles, com relação às alterações de nomenclatura, mas a Absolar e seus associados, mesmo assim, resolveram trabalhar com maneira preventiva mandatos de segurança, que ao final a gente acabou colocando mandato de segurança em 9 estados, sendo que 3 estados já têm resposta. Não foram respostas positivas de imediato, dando uma resposta favorável aos nossos pleitos, mas as respostas também não foram negativas, porque parte de 100% praticamente das respostas, os juízes entendiam que não tinha um fato gerador ainda da autuação dos associados. Quer dizer, as empresas ainda não tinham tido o problema efetivamente. Elas não tinham sido autuadas com relação a algum tipo de desentendimento da lei. Então, também a gente entendeu que eles responderam falando que, dentro do contexto que a gente explicava, estava correto o entendimento, mas como não teve fato gerador, ainda eles não podiam dar ainda um veredito, ainda dar uma resposta positiva para a gente, para os advogados que impetraram as ações. Isso é muito positivo, porque agora a gente, tendo as respostas dos associados com relação à problemática em cada estado, a gente pode formar uma base de conhecimento, passar para os advogados, existindo efetivamente um problema, a gente fazer uma defesa e colocar novamente a atuação com relação a isso. Minas Gerais, o próprio governo já informou, falando que ia seguir respeitando a isenção do 101, isso é muito positivo. Nós já tivemos também feedbacks com relação a Santa Catarina, mesmo não estando assinando um convênio 117/96, eles entenderiam da mesma maneira que existiria o benefício e estariam aplicando. Quer dizer, as respostas são positivas, mas a nossa preocupação não está nos gestores do governo, e sim na ponta, nas barreiras fiscais. Aqui, novamente, explicando o que eu comentei anteriormente, principalmente com relação a 85, 41, 40, 32, que é o principal, que é células solares montadas, o que aconteceu de confusão, que muitos não entendiam, é que, antigamente, nós tínhamos um NCM que era outros, e esse outros, que era o final 4039, tinha 10% de IPI. Só que ele não existia nem em metro e nem licença de importação prévia. O que acontece? O governo, pensando e entendendo isso, como existia o 4032, que era isento de IPI, ele criou uma exceção 01. Na hora que você vai registrar a ADI, você tem uma opção para colocar exceção 01, e nisso você zera o IPI. E o fator principal para existir o convênio 101/97 com as isenções de ICMS é o fato de ter a isenção do IPI. Por isso que nós tínhamos uma dúvida muito grande com relação à IPI. O principal para mim no começo era a IPI. Depois que a gente resolveu o problema, que a CAMEX também soltou um comunicado colocando um comparativo de NCMs e colocando que o IPI eles também entendiam que era zero. A CAMEX é um órgão do governo que regulamenta comércio exterior, então a gente já ficou um pouco mais tranquilo que já tinha um comunicado oficial, né? Aqui, novamente, evidenciando essas alterações, mostrando o que eu tinha comentado agora há pouco, que as células outras era 10
10% de IPI, e no caso agora a gente não tem esses 10%, agora seria só o 0% de IPI. É bastante importante saber que o que a gente tem hoje pendente é só a atualização do convênio 101/97, onde alterem, o CONFAS altera os NCMs que existiam para os novos, que é aquela tabela de correlação que a gente apresentou agora há pouco. Existindo isso, cada Secretaria de Fazenda de Estado tem que publicar em diário oficial essa atualização do convênio e, com isso, nós já temos o tema resolvido e pacificado. O problema todo que a Absolar está usando como um artifício de pressionar o governo é o tempo. Nossa única dificuldade nesse momento é o tempo, porque começou dia 1º a valer essas regras e nós ficamos, vamos dizer, vulneráveis à interpretação do fiscal que está lá na ponta, na barreira fiscal, com relação a esse entendimento. Para isso, nós temos algumas outras coisas que são importantes. Existe o convênio 117/96, que eu comentei agora há pouco, não está nem aqui nesse pedaço do slide, que ele fala com relação à simultaneidade dos benefícios, que se um descritivo de NCM tinha uma descrição e tinha um benefício, se ele simplesmente só mudou a nomenclatura, ele vai continuar gozando desse benefício. Tá? Isso é importante. Aqui falando um pouquinho com relação às alterações em segurança, isso tudo a gente tem colocado de maneira que vocês, quando façam uma operação tanto de importação ou de circulação, citem os convênios que a gente colocou nas publicações que a gente compartilhou. Para isso dar um pouquinho mais de segurança, de forma a tirar essa insegurança jurídica que a gente tem com relação à circulação de mercadorias. Então, o importante é, no campo de observações da DI, colocar o convênio 101/97, colocar o convênio 117/96 e explicar que tem a simultaneidade dos NCMs. E na circulação de mercadorias, a mesma coisa. Aqui a gente tem bastante aumento de fiscalização e se vocês, porventura, serem autuados, na defesa dessa autuação, qual é o interesse? É chegar e apresentar todas essas informações com relação aos convênios e também, tudo bem, vai ser autuado, lavra a autuação, vai ter que fazer um depósito em justiça para retirar a carga e você vai ter que depois apresentar a alteração nova que vai ser publicada, com certeza, com relação ao convênio 101/97, para resolver essa problemática jurídica. Mas o que isso daí traz para nós nesse momento? Insegurança. Mas a parte positiva é que, agora mesmo, por exemplo, o Rodrigo saiu da apresentação e ele está em uma reunião com o CONFAS, que a gente está pedindo, mais uma vez, celeridade na publicação da atualização do convênio 101. Com essa publicação, essa insegurança jurídica cai. Então, o que é importante, esses procedimentos todos que nós estamos fazendo estão lícitos, legais, só que falta o amparo da atualização, né? Então, desta forma, a gente, fazendo essa atualização, acaba os problemas com relação a transitar em interestadual, principalmente. Transitar dentro do mesmo estado, muitas vezes você não tem dificuldade, mas as barreiras fiscais é quando você faz a operação interestadual. Isso é onde que a gente tem maior dificuldade, né? Aqui é um resumo de tudo que eu falei com relação aos NCMs que a gente apresenta, né? E esse daqui é um breve histórico do que a gente andou fazendo desde dezembro, quando a gente tomou ciência das publicações, das atualizações com relação aos NCMs e começamos a entender as dificuldades e as necessidades. Para vocês terem uma ideia, o primeiro protocolo, olha, dia 23 de dezembro, nós protocolamos os ofícios. O CONFAS demorou 30 dias, que era o prazo máximo para a resposta. Foi no dia 22
de janeiro, praticamente, que nós recebemos a resposta do CONFAS, mas, em compensação, depois disso, foi muito célere, porque nós tivemos reunião com o diretor do CONFAS, nós tivemos reunião com os 27 estados do CONFAS, explicando a nossa condição e o que estava envolvido, e depois, Ministério da Economia, CAMEX, GSEC, todos os órgãos acabaram atendendo a gente, dando um feedback positivo. Isso é o principal para que eu vim aqui falar para vocês, é uma mensagem de informação de que está caminhando, está se resolvendo, vai ser publicado. Nossa única coisa agora é o timing. E a gente está pressionando para que esse timing seja o mais rápido, o mais célere possível. Tá? E a gente tem 700 associados, a Absolar trabalha para vocês, trabalha para o mercado de solar do Brasil, e a gente está à disposição para apoiar no que for necessário. Obrigado. Falou da Bárbara, não sei porquê, viu, Daniel? Falou com propriedade também, não falou, gente? Também, olha, ele atua na estruturação da filial brasileira da Trina Solar para comercialização de módulos solares fotovoltaicos, com mais de 2 gigas em contratos de geração distribuída e geração centralizada. Ele é membro da diretoria da Fiesp e, nos últimos 7 anos, ele atuou em suprimentos, importação e desenvolvimento de negócios no setor de energia solar e renováveis no Brasil, em empresas como Enel Green Power, Enel X, Alsol e Trina Solar. Mais de 25 anos de experiência em comércio exterior e logística, tem pós-graduação em comércio internacional pela ESI Pompeu Fabra, Barcelona, Espanha. É assim, Daniel? Vocês só dificultam a minha vida aqui, né? Por que todo mundo não estuda no Brasil, gente? Especialização em empreendedorismo e novos negócios pela ESAD School, Barcelona, Espanha, e graduação em administração com comércio exterior pela Unip, Universidade Paulista de São Paulo. E aí eu vou pedir uma salva de palmas para ele de novo. Estava escondendo ouro aqui, né? Bom, e agora eu vou passar a palavra para o Éber Henrique Selva, ele é coordenador de projetos e cadastro da Energisa, Mato Grosso do Sul. Ele é engenheiro eletricista e mestre em planejamento de sistemas elétricos pela UFMS, foi professor de graduação em engenharia elétrica e trabalha há 16 anos no setor elétrico, atuando como gestor no setor de distribuição. Ele acumulou experiência aí nas áreas de planejamento elétrico, planejamento de mercado, contrato e comercialização de energia, relacionamento institucional, projeto e construção de redes de distribuição e sistemas off-grid. Hoje, também é responsável pelo projeto Ilumina Pantanal, que desenvolveu uma solução de eletrificação para áreas remotas, beneficiando mais de 2.090 famílias que vivem naquele lugar. Então, com a palavra, Éber Henrique. Olá. Como a Bárbara, eu gosto de andar bastante também, então vou ficar em pé aqui que fica mais fácil. Quero agradecer a Absolar aí pelo convite, na pessoa da Bárbara, na pessoa do Rodrigo também. E eu vou começar só falando um pouquinho aqui sobre a Energisa, né? A Energisa hoje ela é o maior grupo privado do setor elétrico brasileiro com capital 100% nacional. Ela também é o 5º maior grupo de distribuição, é o 3º grupo mais inovador, mas se a gente for olhar como aqueles grupos de capital privado nacional, é o primeiro grupo mais inovador. Tem 15 mil colaboradores, 8 milhões de clientes, 18 bilhões de valor de mercado hoje, é associada também da Absolar através da Alsol, e é uma mudança muito grande do paradigma da Energisa, que ela sempre atuou muito no mercado de distribuição, é o core business nosso, mas a Energisa em 2020 ela assinou o Pacto de Desenvolvimento Global da ONU. E a partir disso, né, a Agenda 2030 passa a ser um vetor de negócio nosso também, passa a ser um eixo de negócio também, o desenvolvimento sustentável. E sobre isso a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Muito bem, eu vou trazer alguns números do Mato Grosso do Sul, em especial da nossa área de concessão, e alguns até conflito com os números aqui do colega Tiago Viana, e talvez seja porque a gente está usando os nossos números mesmo e não os números da ANEEL, que pode estar um pouquinho desatualizado. Pois bem,
Eu estou pegando aqui só a partir de 2018, né? A nossa história começa lá em 2013, com a publicação da 482, e a Energisa Mato Grosso do Sul, ela se orgulha muito de ser uma das primeiras distribuidoras que disponibilizou as normas de acesso para micro e mini geração naquela época. Também nós fomos a segunda distribuidora a conectar o primeiro cliente, né? A Minas Gerais conectou antes, a CEMIG, mas nós conectamos logo na sequência o primeiro cliente de microgeração distribuída. E aí, só que do início da história aqui, as solicitações de acesso ainda eram um pouquinho mais lentas, um pouquinho mais raras, né? Quando, a partir de 2019, com o início das discussões do PL, as solicitações deram um salto tremendo aqui, da ordem de 172%, de 2019 para 2020, com 22 mil solicitações acumuladas. Em 2021, já acumulamos 47 mil solicitações. Aqui a gente tem uma curva trimestral. Então, isso aqui é exponencial mesmo, né? A gente vem falando que esse é um mercado exponencial, e a gente sente isso na distribuição. E, chorando um pouquinho para vocês, a distribuição sente isso forte, porque muitas vezes a distribuidora, por ser uma empresa regulada, ela tem um pouquinho mais de dificuldade de responder com velocidade essas mudanças exponenciais de mercado. E em 2022, esse número de 67 aqui, a gente está planejando aí chegar a 78 mil solicitações. Esse número aqui é um cálculo do meu amigo Jonathan, que está aqui com a gente. Ali, Jonathan, dá um alô pessoal aí. Eu acredito que esse número chega a 90, mas eu vou confiar no Jonathan, porque ele é o líder desse processo, ele cuida diretamente das solicitações. E as equipes e o contrato estão dimensionados para esse número, então tomara que seja o seu e não o meu, mas eu estou apostando em 90 mil aqui, solicitações acumuladas. Com isso, nós já acumulamos em micro, são 35 mil UCs e 311 mega conectados ao sistema. A gente, falando aí para mini, né, acumulando mini, tem um crescimento um pouquinho mais tímido, da ordem de 69% aí ao ano, e já acumulamos 45 mega, somando os outros 311, a gente está falando aí de 356 mega conectado de geração distribuída na rede de distribuição de Energisa Mato Grosso do Sul, um pouquinho acima dos 247 que eu acho que tinha sido citado. Hoje, se a gente for juntar as unidades de GD e as beneficiárias, a gente está falando de praticamente 5% do mercado da distribuidora, 5 e alguma coisa, vão arredondar para 6% aqui do mercado da distribuidora que participa do sistema de compensação de energia. Isso é um número, digamos assim, bem expressivo, né? E ele tende, nós acreditamos que esse, como a Bárbara falou, esse é o ano da Solar. Justamente por conta do PL, esse ano, a tendência é que as solicitações de acesso aumentem, e nós estamos nos preparando para isso, nós estamos enxergando isso, né, e temos, ano a ano, buscado melhorar os nossos procedimentos e tecnologias, isso está no DNA da Energisa, né, sempre inovar e buscar uma solução diferente, uma tecnologia ou uma mudança, muitas vezes simples, de procedimento que possa ajudar ao cliente, porque a gente entende que o grande beneficiado disso tudo é o nosso cliente. A distribuidora, a gente está vendo aí toda a mudança de regulamentação do setor, não só com a 14300, mas agora com a liberalização do mercado, né, de energia elétrica. Então, a distribuidora, nós queremos e seremos a opção do cliente quando ele tiver a possibilidade de fazer a opção. Para isso, a gente tem que ser eficiente. Em 2018, nós colocamos em produção um sistema chamado AWGPE, que acabou com o protocolo do projeto físico na distribuidora. A partir de 2018, o projetista ele protocola via web 100% dos projetos, tanto de mini, de micro, de subestação. Em agosto de 2019, com aquele aumento expressivo das solicitações, a gente teve que agir de uma forma muito rápida, não dávamos conta mais de analisar a quantidade de projetos. Hoje a gente está analisando cerca de 2.000, chegamos a analisar 2.600 projetos por mês já. Então, essa situação, a gente teve que contratar uma empresa para nos auxiliar nas análises. A gente hoje faz algumas análises também na distribuidora, mas boa parte é terceirizada e gerida por nós. A gente tem esses contratos de análise.
Em 2019, nós contratamos... Isso aqui foi uma inovação também, tenho orgulho de dizer que nós fomos a primeira e talvez uma das poucas distribuidoras do Brasil que tem um call center técnico. Né? Eu tenho um técnico nosso, formado, treinado por nós, num canal 0800, onde o projetista pode ligar e tirar dúvida via 0800, direto com o técnico, sem ele precisar ir na distribuidora ou marcar uma reunião, mas via telefone, tirar diretamente suas dúvidas técnicas. E nós iniciamos lá com a pandemia uma série de webinars, né? Estava todo mundo aí na ideia da live e a gente falou, cara, vamos usar isso aí para nós também. Nós começamos a criar uma série de webinars, né, que eram eventos aí feitos via Teams, onde a gente convidava pessoas. A Bárbara participou conosco do segundo webinar. Nós já nos conhecemos há tempo, né, a primeira vez fisicamente agora, presencialmente, mas ela participou conosco já de um webinar. A partir de 2 também de agosto, a gente começou a automatizar os nossos cadastros na ANEEL, já não dávamos mais conta de fazer no braço. E aqui, em agosto de 20, tem um passo importante, que nós passamos a automatizar o memorial descritivo. Hoje, para projetos de microgeração até 10 kW, é muito fácil para o projetista fazer. Ele tem uma tabela Excel, basicamente, que ele preenche, o diagrama unifilar sai preenchido, só o que você tem que fazer é colocar os dados dos equipamentos que você está utilizando, anexar os datasheets desses equipamentos. E outra novidade também, né, a resolução 1000, ela está desobrigando a ART. Claro que o profissional ele deve recolher a ART, mas basta o profissional apresentar o seu registro de conselho de classe. Isso facilitou bastante as análises também. E a gente passou a automatizar também as análises, principalmente aquelas até 10 kW pico. Hoje a gente está conseguindo responder microgeração com tempo médio aí, Jonathan, você me corrige se eu estiver errado, mas é entre 6 a 7 dias, né? 6 a 7 dias microgeração de 10 kW está na mão do projetista já o parecer de acesso. Outras coisas que nós estamos fazendo também criamos aqui um repositório de projeto pronto para o cliente, né, para o projetista. De repente, conseguir ali usar algumas figuras de projeto já para simplificar. E agora, a partir do dia 1º de abril, a gente está tendo que fazer diversas modificações nos nossos fluxos devido às implicações da resolução 1000. Passando aqui rapidamente, isso aqui são outras novidades que a gente ainda deve trazer ao longo do ano. Mas uma preocupação nossa, até com a questão do direito adquirido pela 14.300, é passar a avisar o cliente que o parecer de acesso dele pode estar vencendo. Né? Então, eu sei que esse momento aqui é muito importante para todos, né? E o parecer de acesso ele tem uma validade de 120 dias, então a gente vai começar a notificar o cliente, ó, teu parecer está vencendo, para que você possa renovar e não perder essa oportunidade. Falando aqui mais rapidamente ainda sobre os fluxos, fluxo da microgeração, o fluxo em si ele não muda com a resolução 1000, o que muda principalmente são os prazos, 15 dias sem obra e 30 dias para quando a sua solicitação ela necessita de um reforço de rede. O prazo de vistoria reduziu para 5 dias, geral, e aí na mini geração que a gente tem uma mudança aqui do prazo de vistoria para 10 dias, e o parecer, a emissão do parecer, ela tem 45 dias, tanto com obra quanto sem obras também. Canais de relacionamento, né, para quem quiser aqui pegar, esse aqui são os nossos principais canais de relacionamento. A gente tem um WhatsApp hoje para relacionamento também, além do nosso call center técnico. Esse aqui é o telefone do call center técnico, ok? E também um atendimento via e-mail. Mas o canal que funciona melhor hoje aqui é a central de atendimento ao cliente, que ela falando ali com o nosso projetista, com o nosso analista, é imediato. Eu pedi autorização da Bárbara aqui para poder falar com vocês também sobre o Ilumina Pantanal. O Ilumina Pantanal tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui hoje. Eu e Francisco estávamos falando mais cedo um pouquinho sobre os projetos off-grid. Aqui eu vou entrar na seara mais off-grid, saindo um pouco do grid e a nova fronteira da distribuição, que é o off-grid. Por que nova fronteira da distribuição? Hoje, as distribuidoras, principalmente aquelas distribuidoras, algumas
do centro-oeste e do norte do Brasil têm muita dificuldade de chegar em alguns clientes, como é o caso do nosso Pantanal Sul-Mato-Grossense. E a gente entende que esse cliente que está lá na ponta, num lugar onde é virtualmente impossível, muitas vezes, você levar a rede, ele precisa de energia, porque energia ela transforma a vida das pessoas. A gente também estava falando sobre isso, né, Francisco? Nós, acostumados ao meio urbano, acostumados a chegar em casa e apertar a luz, a gente não tem dimensão do que é uma vida sem energia elétrica, do que é uma vida sem geladeira, como é o caso do seu Vicente Guató. Isso aqui é um mapa do estado do Mato Grosso do Sul. Aqui é a área do Pantanal. Para quem não conhece, isso aqui é a área do Pantanal. O Pantanal, na verdade, ele é bem maior do que isso, tá? Ele pega a Bolívia, pega um pouquinho do Mato Grosso, a gente deixa um pouquinho para os mato-grossenses também, mas a maior parte do Pantanal é nossa, com muito orgulho. E aqui dentro cabe Portugal, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa área. Portugal cabe aqui dentro, sobra um pouquinho de espaço. E é uma região que ela tem restrições técnicas e tem muitas restrições, principalmente ambientais. Não tem cabimento eu passar a rede de energia aqui dentro, cortando APP, cortando reservas, estragando nascentes, muitas áreas de preservação permanente. Só que pessoas moram nesse lugar aqui, como eu ia falando, que é o caso do seu Vicente. O seu Vicente, ele é o último remanescente de uma etnia indígena chamada Guató, que foi quase exterminada, e ele é o único que fala a língua Guató ainda, e ele tem 87 anos e mora sozinho nesse ponto aqui que eu coloquei do Earth. Para a gente chegar lá, a gente pega uma chalana saindo de Corumbá, subindo 48 horas o rio Paraguai, entrando no rio São Lourenço, até chegar na beira do Morro Caracará e encontrar o seu Vicente, que ele, aos 87 anos, mora sozinho, com cerca de uns 48 gatos lá na casa dele. É a companhia do seu Vicente. E o seu Vicente, ele é um cara que ele não tem opção, senão todo dia montar na canoinha. Os Guatós são excelentes, exímios canoístas, monta na canoa dele, zagaia num lado, arpão do outro e passa para buscar seu sustento, pesca ou caça. A energia elétrica para o seu Vicente já passou a ser a opção dele, aos 87 anos, poder permanecer em casa, ao invés de ter que sair realmente, se expor aos perigos do rio, se expor ao cansaço, aos perigos da floresta, e poder utilizar o saldo da sua caça nos dias anteriores, que agora fica guardado numa geladeira, que também foi doada por nós para ele aí dentro do programa de eficiência energética. Agora, como que a gente constrói uma solução para pessoas como essa num lugar de difícil acesso? Nós investimos cerca de 10 milhões de reais e 5 anos de pesquisa e desenvolvimento para chegar na solução ótima, né? Tanto a solução logística, quanto a fonte mais adequada, que a Solar se consagrou, quanto ao armazenamento mais adequado, a forma de se armazenar essa energia, que é intermitente. Nós estudamos diversas tecnologias, chumbo ácido, chumbo carbono e lítio. E a que se consagrou, e até foi uma surpresa para nós, foi o quanto o lítio ele é mais barato e mais acessível do que o chumbo ácido. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é resultado aqui de uma pesquisa extensa do LACTEC, que foi desenvolvida juntamente conosco. Se você comparar lítio e chumbo ácido e transformar isso aí em reais por quilowatt-hora durante a vida útil daquela bateria, em regime ótimo, uma chumbo ácido ela custa R$ 21,00 o quilowatt-hora, enquanto que a de lítio custa R$ 9,54. No regime do Pantanal, que é um regime mais agressivo, com carga e descarga profunda, temperaturas elevadas, umidade, a de chumbo ácido, por durar menos tempo, fazer menos ciclos, ela acaba custando R$ 110,00 o quilowatt-hora, enquanto que a lítio que a gente experimentou aqui, na época, custa R$ 24,00 o quilowatt-hora. Ou seja, o lítio se consagrou como uma tecnologia bem mais adequada e, para nós, em termos logísticos, ela é muito superior, muito mais fácil de ser tratada, porque ela é um terço do peso da chumbo ácido e um sexto do tamanho também. Se comparar aqui dois bancos, eu saio de um banco de 190 quilos e 300 litros para um banco de 56 quilos e 48 litros, que é esse sistema que vocês estão vendo aí. Nós terminamos agora em fevereiro de instalar 2.090 sistemas na região do Pantanal,
esse projeto ele serviu também como um piloto para a Amazônia. Nós vamos instalar mais cerca de 13 mil sistemas na Amazônia, nos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e Tocantins. E ele é um sistema relativamente simples, né? Não é uma tecnologia já dominada, né? Aqui é um diagrama unifilar dele, com 4 painéis de 345 kWp, ou seja, um total de 1.380 kWp. Um controlador de carga, esse aqui é a joia da coroa, um aprendizado nosso durante o P&D, foi a questão do controlador. Ele é um dos equipamentos que mais queima, que mais dá trabalho, fora a bateria. Então a gente investiu num controlador, que ele é IP67, esse aqui, ele é um controlador suíço. Inversor de frequência, esse inversor de frequência aqui, me falhou a memória agora, o controlador Studer, o inversor Epever, e o banco de baterias aqui, 2 baterias de 50 ampere-hora. Por que 2? Porque se eu quiser aumentar o banco, eu só coloco mais uma de 50 ampere-hora aqui. O investimento total desse projeto é de 134 milhões, tem uma participação forte da CDE, né, com o Ministério de Minas e Energia, que é um grande parceiro desse projeto. Cada kit está custando 64 mil, só que 60% é do Luz para Todos. É uma parceria da Energisa com o Estado de Mato Grosso do Sul, Governo Federal, ANEEL e Eletrobras. E esse projeto ele ganhou, no ano passado, no Live Storage Awards, o prêmio de melhor projeto de solar e armazenamento do ano de 2021. É isso, meu tempo já encerrou. Se você quiser saber um pouquinho mais, aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code, que tu vai conseguir mais informações. Eu agradeço muito o tempo disponibilizado. Muito obrigada, Heber. Fiquei olhando a história dele, me senti lá na novela Pantanal. Quem está acompanhando a novela aí? Já estou com vontade de chegar em casa, assistir a novela. Incrível a história dele. Incrível, fascinante, né, gente? Legal poder levar para esse pessoal, né, mais qualidade de vida. Bora, então. Agora vou passar a palavra para o responsável por clientes corporativos da Enel Goiás, André Abrão. O André é engenheiro eletricista, é formado na Universidade Federal de Goiás. Ele iniciou sua jornada no setor de distribuição de energia há 7 anos, na, então, CELG Distribuição. Quem é da turma da época da CELG aqui? Vamos todo mundo agora falar a idade, né? E, atualmente, ocupa a posição de Head B2B, sendo responsável pelo atendimento aos grandes clientes da Enel Goiás. E dentro da estrutura organizacional está toda a operação da interface para novas conexões de clientes GD dentro da concessão do Estado de Goiás. Então, com a palavra, André. Oi? Não, agora foi. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde para todos. Tarefa não grata falar depois de vocês 3, porque exímios oradores que são. Também eu falo muito, mas me aterei ao prazo aqui, pelo menos vou tentar ao máximo, para que a gente possa ter também um momento para conversar, responder todas as perguntas e não deixar vocês ainda com mais fome do que devem estar. Então, vamos tentar ser o mais rápido possível. Os anteriores aqui já facilitaram muito a minha parte nessa apresentação, já colocaram todo o crescimento que a gente tem do sistema solar, do sistema eólico, biomassa, que também tem muita força aqui em Goiás. Então, de maneira bem rápida, a evolução da GD nas 4 distribuidoras do Grupo Enel é essa que eu trago para vocês. E hoje, 12% das unidades conectadas, não falo de potência, não falo de se estão pertencentes ou não a sistemas de compensação, estão dentro da concessão da Enel Goiás. E o porquê disso? Para mostrar que Goiás, aqui aonde nós estamos, a nossa casa, hoje é a mais relevante dentro do Grupo Enel enquanto GD.
e trazendo uma lupa para dentro de Goiás. A gente tem a evolução, e aí eu me ative a janeiro de 21 até hoje, porque todo mundo viu a curva de evolução exponencial, que a gente teve 19 para 20, 20 para 21, e mostrar que de 21, janeiro de 21 a janeiro de 22, também tivemos um novo boom. Eu estou falando de um aumento, e aqui são solicitações de acesso, feitos aqui para a nossa distribuidora, na ordem de 104%. André, mas o que isso representa? Eu estou dizendo que este ano, até dia 31 de março, a gente recebeu 1/3 do volume total de solicitações de acesso do ano passado. André, mas 1/3 em 3 meses faz sentido. Quase. Pensa comigo, a gente antecipou 1 mês inteiro em solicitações. 1/3 do ano, ou seja, a gente deveria estar chegando aqui em abril com esse volume. A gente fala muito de uma curva exponencial. De fato é exponencial, pessoal. Mas para trazer um dado para a gente, se eu fosse linearizar esse crescimento, eu estou falando que eu teria, em Goiás, um ano de geração distribuída, equivalente a 16 meses de atuação. A cada 3 meses eu antecipo 1. Eu estou falando que, se a gente fechou com 23 mil conexões, mais ou menos, ano passado, esse ano, só linearizando, a gente prevê 32 mil solicitações. E isso, invariavelmente, tem um impacto na operação. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês é um pouco diferente do que a gente já mostrou antes, do que as pessoas conhecem. André, qual é o canal, qual é o fluxo, qual é o prazo? Isso vocês sabem melhor do que eu. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que nós temos hoje operando, o que são os nossos pontos fortes e como a gente pode, junto com vocês, que essa é a proposta. A Enel não é a dona da verdade, a Enel não é a empresa perfeita, nunca foi. Mas a Enel é, sim, alguém que está aqui com vocês para juntos, eu, André, pessoalmente, sou um grande fã do setor de energia solar. A Bárbara, a primeira vez que eu conversei com a Bárbara foi falando sobre o optante B em transformadores de 112,5, lá em 2020, onde coube a minha, então, à época, infeliz responsabilidade de falar que em Goiás nós não aceitaríamos, de acordo com o que estava sendo orientado pela ANEEL. E, bom, assim nos conhecemos, assim evoluímos. E aqui estou eu, muito feliz por ela ter falado também que resolvemos esse ponto, página virada, vida que segue. Claro, claro. Brincadeiras à parte, pessoal. A ideia do que eu sempre trago aqui é a proximidade. Eu quero, enquanto distribuidora, não ser um peso para negócios, sejam de vocês, sejam dos outros clientes, sejam das pessoas que estão nos acompanhando virtualmente. A distribuidora tem, por obrigação, entregar energia, óbvio. Se a gente faz isso, a gente não faz mais que obrigação. Eu quero ser mais do que isso, eu quero ser um player que vai ajudar o desenvolvimento, tanto do Estado quanto das empresas que aqui estão. Para isso, o que a gente tem de início? Canais onde vocês podem ter informação. E aí, eu separo em 2 grandes grupos, tá? Pré-conexão, que é um canal mais técnico, é onde a gente consegue conversar a um nível de projeto, a um nível de concepção, a um ajuste de uma análise de viabilidade técnica, a gente saber o que acontece, para onde vem, para onde vai, o porquê de eventual restrição. Este canal, hoje, tem um atendimento WhatsApp e tem um atendimento por e-mail. Esses canais eu vou colocar daqui a pouco para vocês. E pós-conexão, não é a mesma equipe que vai atender um projeto e a relação comercial, para explicar para o cliente final como ele faz a leitura da fatura, como ele consegue entender, fazer o rateio, calcular as diferenças e como é o abatimento da fatura. Para isso, nós temos os executivos de conta, que atendem as unidades Grupo A, que são as unidades em média e alta tensão,
E temos os demais canais de atendimento da empresa, lojas, call center e mídias virtuais, para atender o que a gente chama de grupo B, todo mundo que é alimentado em baixa tensão. Há aqueles eventuais que não saibam, a classificação de grupo A e grupo B é separado pela ANEEL, nível de tensão e atendimento em 2,3 kW. Acima disso, grupo A, abaixo disso, grupo B. Eu marquei aqui, em amarelo, a área que está sobre a minha gestão, ou seja, todo o processo de pré-conexão e todo o atendimento aos grandes clientes. Mas como que isso é estruturado? Dentro do Estado, a gente fez um recorte e pegamos 9 regiões dentro do Estado. Para cada região, foi alocado um executivo de atendimento e ele mora na região. Eu estou falando aqui, ó, o Gilberto, ou a Aline, o Leandro, que o Leandro, no caso, é o regional de Lusiânia, ele atende toda aquela parte. Ele mora lá. Ele está próximo ao cliente, para atender o cliente quando for necessário. Leandro, a gente pode se encontrar na sede da empresa, daqui a um tempo, quando a gente voltar para o regime presencial, assim, digamos. Ô, Leandro, como é que você está pela região, cara? Tu consegue dar um pulo aqui no escritório para a gente conversar? Sim, essa é a ideia deles, tá? Aqui a gente tem o restante da minha equipe e eu vou chamar a atenção para isso que eu marquei em amarelo de novo, chamada célula de captação. Grande parte de vocês conhece esse nome, talvez não conheçam as pessoas. E aí, eu hoje trouxe comigo o Láucio e o Bernadelli, que estão ali atrás. Levanta a mãozinha, pessoal. Esses dois aí, ó, são os responsáveis hoje de fazer a gestão de toda essa equipe que eu tenho para novas conexões. MT, AT e geração distribuída. A parte de acompanhamento de análise de projetos, está tudo aqui junto com eles. Eventuais dúvidas, pessoal, pode falar com eles, eles estão aqui para isso. E o que mais a gente atende? Eu deixei aqui só para vocês já poderem pegar os dados, né? Quem quiser, eu acredito que isso vai ser disponibilizado, né? Então, bom, vamos evoluir, porque eu já vi a nossa amiga ali me levantando uma plaquinha. E o que a gente tem hoje que funciona? Para quem é daqui de Goiás, conhece o sistema SICAP já há algum tempo, desde 2014, 2015, um sistema onde todos os projetos de média e baixa tensão são online e submetidos dentro dessa plataforma. É uma plataforma de visão interna e externa, ou seja, o cliente acessa por um lado e a minha equipe técnica acessa pelo outro a mesma informação, então a gente evita ruído. E dentro desse sistema, a gente tem toda a categorização de projetos. Eu vou falar especificamente dos de geração aqui. Dentro dos de geração, nós temos as orientações básicas e os documentos padrões e, desde 2018, 100% das solicitações de acesso feitas por ele. André, mas o que a gente tem de tão diferente nisso? Eu peguei o exemplo do que representa a grande maioria de solicitações de acesso, são as solicitações inferiores a 10K. Uma lista de documentos que está disponível, quem quiser entrar, entra lá, clicou no interrogaçãozinho, vai entender um breve descritivo do que é. E, ao longo de 2019, a gente viu a necessidade, por questões de reprovações, por questões de demora nas análises, de criar alguns modelos padrões. Então, modelo padrão de projeto de até 10K, está lá em DWG, você pode entrar, não tem link, não tem nada, tu entra abaixo do DWG e o projeto está feito. Tu vai colocar somente os dados técnicos. Vai repassar isso para a gente, obviamente a análise vai ser mais célere. Mesma coisa para relatório de comissionamento e para os maiores players, aqueles que vão começar a galgar processos em grupo A, modelo de projeto de subestação até 300K, que também é um grande volume que a gente tem. André, dá para criar um modelo para a usina de 5 megas? É complexo. Tem muita variável que aí é um negócio que a gente não arriscou ainda.
talvez num futuro próximo. Dentro da imagem do SICAP, para aqueles que não conhecem, essa é a tela que aparece tanto para vocês quanto para a gente, com a identificação do processo, com qual região que é, com o que está acontecendo, com qual foi a data, qual é o número do protocolo. Isso feito, tem a tramitação, para a gente ter transparência de aonde o processo está, onde o que aconteceu, se está demorando de fato na distribuidora, se está demorando no integrador, se a gente precisa apurar e colocar alguma coisa. Então, a tramitação completa está aqui. Essa visão é a minha visão, então eu consigo ver, inclusive, o nome dos usuários para saber qual analista que demorou e perdeu o prazo para eu poder chegar nele e falar, meu amigo, bora com isso. E, sempre que há uma tramitação, aprovação ou reprovação, para a gente tem aqui o lugarzinho de ver qual o detalhamento das reprovações ou aprovações. André, funciona perfeito? É a mil maravilha? Não. Funciona 95%. A gente tem, obviamente, problemas, perde prazo ali com um projetista que eventualmente não conseguiu entender. Projetista não, pessoal, desculpa. Com o meu analista, que ficou com alguma dúvida, que não conseguiu entregar no prazo hábil. Então, dentro disso daqui, a gente tem toda a parte de gestão que fica também junto com os meninos aqui que me ajudam a fazer isso. E o que a gente tem preparado para vocês? Vídeos explicativos. André, o que é isso? É muito mais fácil se eu falar para vocês como ler uma fatura, mostrando na fatura, colocando qual é cada item. Então, a gente pegou pessoas dentro da nossa operação que conhecem do tema, estão gravando os vídeos agora com as novas faturas, o novo formato de fatura, para mostrar onde está cada informação, e isso vai ficar disponibilizado no site da distribuidora. Site este que está sendo revisado. Por quê? Tem muita coisa boa, tem um layout muito bonito, e tem muita coisa ainda necessitando de evolução. Então, esse site está passando agora por revisão. E, por fim, em um dos benchmarks que a gente fez e teve um retorno muito bacana, elaboração de uma cartilha. E aí a cartilha, gente, não é uma cartilhazinha de 2, 3 páginas que a gente pretende fazer, tá? Quando eu falo cartilha, lembra de uma tese de TCC, onde tem todos os detalhes de tudo que vocês precisam? É isso que eu quero. Obviamente, a gente não vai conseguir entregar isso para todo mundo. Então, tem o chamariz, o folder, colocando, olha, os dados estão aqui, procurem tal lugar dentro do site. E, ao acessar o site da distribuidora, aí sim vocês vão ter uma forma de ter completamente a informação do que é necessária. E, por fim, pessoal, o que eu acredito? Básico bem feito. Não adianta eu falar para vocês aqui que amanhã a gente vai ter um super sistema, um integramento com inteligência artificial que vai atender vocês ao mesmo... Gente, não vai. A gente precisa fazer o básico bem feito. Se vocês têm que falar comigo, vocês têm que conseguir falar comigo enquanto distribuidora, têm que conseguir tirar a tua dúvida e tem que ter um retorno minimamente razoável. Isso é a nossa obrigação, é o que a gente chama de básico bem feito. E é isto daqui que está norteando toda a cadeia que a gente está fazendo agora dentro da distribuidora para conseguir, de fato, evoluir e atender esse crescimento gigantesco que a gente tem, não só em geração distribuída, mas, principalmente, este que é o maior dos crescimentos que a gente tem dentro da distribuidora. Bom, eu acho que eu passei 1 minuto. Vamos lá. Muito obrigada, André. Bom, gente, nós estamos sem tempo para poder fazer as perguntas. A Bárbara precisa sair, nós temos que almoçar também, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Mas, para quem ficou alguma dúvida, manda e-mail para absolar@absolar.org.br, que a gente encaminha para os nossos palestrantes. Eles respondem e a gente responde para vocês, tá bom? Então, obrigada a todos que participaram dessa mesa, muito obrigada a vocês. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente também, quem está de casa. Nós vamos fazer uma paradinha, viu, gente, para o almoço agora. Nós vamos retornar às 14h15, agora são 13h15, tá?
E para ter o nosso segundo painel, que vai falar sobre oportunidades de financiamento com foco na região Centro-Oeste. Nós convidamos a todos que estão aqui de forma presencial a visitar o nosso espaço de exposição e troca de informações, que acho que muitos já conhecem. Ele fica no salão anexo, aqui do lado do auditório. E você que está aí nos acompanhando de forma remota, pode acessar o espaço virtual e conhecer mais sobre produtos e serviços para a energia solar. Nos vemos daqui a pouquinho, viu? E lembrem-se, gente, a música tema, hein? Não se atrasem para a gente poder ter as perguntas aí nos próximos painéis. Até daqui a pouquinho.